32, a partir do versículo 22. Glória a Deus. Meus irmãos, que liberdade gostosa nós podemos ter na presença de Deus. Aleluia! Nós podemos ter uma igreja linda, podemos nos vestir o melhor para o Senhor, podemos usar microfone, caixas de sons, música. Nós temos liberdade. Lá na Coreia do Norte, enquanto muitos de nós estamos dormindo, há um povo de Deus que se reúne, não numa igreja linda que nem essa, se reúne em porões, e nunca pode ser no mesmo lugar, eles têm que mudar, porque se reunir no mesmo lugar, o governo descobre e lá é proibido o Evangelho. Lá não tem som, caixas de som, microfone. Há um desejo tão grande, eu ouvi um testemunho desse, no coração daqueles irmãos nossos da Coreia do Norte, em poder gritar na presença de Deus, aleluia, glória a Deus, poder cantar como nós aqui da Igreja do Brasil cantamos, louvamos com liberdade. Há um desejo tão forte no coração deles, mas eles não podem. Quando eles se reúnem lá naqueles porões, até a palavra de Deus não tem Bíblia, eles escrevem em cadernos, em folhas, para que ninguém descubra. Eles não podem falar, eles têm que sussurrar, porque há o perigo de estarem falando, mesmo sem microfones, e alguém descobrir que tem um povo de Deus reunido ali. O glória a Deus que eles podem dar é sussurrando. O louvor que eles louvam é sussurrando, que eles não podem. Esses meses atrás, uma dessas igrejas que estavam reunidas no porão escondido, estavam lá sussurrando o nome do Senhor. Vidas ali se convertendo, sendo curadas, transformadas pelo poder de Deus. E o governo descobriu que naquele dia havia cristãos reunidos num lugar. E quando a polícia começou a fazer barulho, estourando as portas para entrar naquele porão, e quando o povo percebeu que haviam sido descobertos, em vez de eles se calarem, eles terem medo, em vez disso, aquele louvor que estava sendo entoado, sussurrando, foi aumentando o volume. Enquanto eles ouviam as portas que antecediam aqueles porões sendo quebradas pela polícia, em vez de se calarem, eles aumentaram o volume do louvor. Glória a Deus, Nós que estamos aqui com liberdade, podemos gritar na presença de Deus, e às vezes deixamos que as pequeninas coisas que acontecem na nossa vida nos paralisem. Às vezes não, por causa de tão pequenas coisas, diante da grandeza de um Deus que tem transformado a nossa vida, e nós nos calamos. Às vezes falamos da glória a Deus, mas não queremos. Aquele povo, quando aumentou o volume do louvor, aqueles irmãos da Coreia do Norte, a polícia chegou ali, matou alguns e levou outros presos. E lá na Coreia do Norte, quando um cristão é preso, ele é acusado de coisas que ele nunca fez. E alguns deles são fuzilados em praça pública. Diante da morte, eles não se calaram. Diante da morte, eles louvaram mais a Deus. Amém, Jesus. Sentindo dor, sentindo dor. Alguns viram ali mesmo filhos sendo mortos. Sentiram dor, sentiram dor.
Talvez tenham pensado até em parar. Mas diante de uma grandeza de um Deus tão grande, pense um pouquinho. Deus maravilhoso. Deus é maior do que todos os seus problemas. Aleluia. Deus é maior do que tudo. E se algumas pequenas coisas estão calando os teus lábios de adorar esse Deus, pense, reflita, não volte para trás. Não permita que Satanás avance na tua vida e tire das tuas mãos aquilo que Deus colocou e você sabe. Não foi homem, não foi mulher, foi Deus que colocou. Não permita. Seja valente. Se revista. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante diz assim. Os irmãos encontraram, amém? Glória a Deus. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou no val de Jaboque e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Até aí. Os irmãos se assentam, glorificando o Senhor. Aleluia. Glória. Santo, santo. A verdade é que tem dias que parece que as coisas não dão muito certo na nossa vida. Deus não prometeu que todos os dias tudo daria certo. Nós não estamos acostumados a ter algumas perdas na nossa vida. Mas nós precisamos aprender, igreja, a administrarmos algumas perdas que nós temos. E mesmo diante de uma situação ou de um problema, nunca calarmos os nossos lábios e nunca deixarmos de olhar para um Deus tão grande e maravilhoso, cheio de misericórdia e amor. Aleluia, Jesus. Pelas nossas vidas. Oh, glória a Deus. O texto que eu li para os irmãos fala acerca do momento da vida de Jacó. Jacó era fogo. Não era fogo de Deus. Jacó não era fácil. O homem Jacó é o mesmo Jacó, antes desse texto, lá no passado, ele pegou a primogenitura do seu irmão Esaú, fez um prato de lentilha e comprou a primogenitura. Enganou seu irmão. Jacó não era fácil. Jacó é aquele homem que, para pegar a bênção do pai, do seu pai, que já era velho, que já não enxergava mais, e que tinha uma bênção para o primogênito que era Esaú. Jacó era aquele. Se vestiu como Esaú e enganou seu próprio pai, só para tomar a bênção que era de Esaú. E quando Esaú chega com a caça, com aquilo que o pai havia pedido para ele, Jacó, o homem Jacó, que não era fácil, ele já havia tomado a bênção do seu pai sobre a vida dele, a bênção que era de Esaú. E quando Esaú chega, se coloca diante do seu pai e diz assim: olha pai, eu estou aqui, me abençoa. O seu pai, como me abençoa? Eu já te abençoei. É que Jacó tinha passado antes de Esaú.
Jacó não era fácil. O nome dele diz. Jacó significa suplantador. O nome Jacó significa enganador. E havia essa marca na vida de Jacó. Pois ele era mesmo. O que ele tinha em seu coração era olhar simplesmente para o seu próprio umbigo, para o seu próprio eu, não se importando com mais nada, ninguém, nem se importando se era ou não era a vontade de Deus. Jacó era esse homem que queria a bênção, a primogenitura, conseguiu, e que em seu coração era o que o nome dele já dizia. O seu caráter era mesmo o que o nome dele já dizia. Quando alguém via de longe Jacó chegando, eu creio que algumas pessoas até corriam de Jacó. Vamos correr. Vem vindo lá o enganador. Não só porque o nome dele era suplantador, mas porque ele tinha um caráter de enganar, ludibriar. Ele tinha um caráter, meus amados irmãos, que ele só conseguia olhar para si próprio. Aí, como Jacó ele não era casado e como nessa época não tinha o costume de casar com pessoas, com mulheres que não fossem do próprio povo, da linhagem. E Jacó, o pai de Jacó, ele fala assim: olha, vai lá com seu tio Labão, vai buscar uma esposa para você. Aí Jacó vai. Ele chega, ele olha, tem um encontro, ele se apaixona por uma das filhas de Labão. E mesmo Labão não tendo o nome de Jacó, Labão também era um enganador. Então aquele que enganava, agora foi enganado. Ele sentiu na sua própria pele o que é ser enganado por outra pessoa. Porque quando ele se apaixona por uma das filhas de Labão, Labão fala: tudo bem, você quer casar com a minha filha? Você vai trabalhar 7 anos para mim. E depois desses 7 anos, eu te dou a minha filha que você se apaixonou. E Jacó, o enganador, ele trabalhou 7 anos para Labão. Quando passou 7 anos, Labão enganou ele. Ele pensou que tinha tomado por esposa aquela que ela havia se apaixonado, e Labão deu a outra filha. Ele sentiu que era ser enganado. Você sabe que é trabalhar 7 anos? Não é como o nosso trabalho de hoje, não. Aí Labão fez um acordo novamente com Jacó. Olha, enganador, você trabalha mais 7 anos comigo, para mim. Eu te dou a mulher que você se apaixonou, a minha filha. Jacó era apaixonado. Tá bom. Meus irmãos, eu quero ser mais rápido, porque nós vamos embora. Passou-se mais 7 anos, o Jacó toma aquela mulher que ele havia se apaixonado e se casa com ela. Havia uma bênção, ainda que fosse através de Jacó pelo seu engano ao seu pai, havia uma bênção sobre a vida dele. E Jacó ele prospera. Ele prospera não só o tio dele, Labão, mas ele prospera, a vida dele se torna próspera. Deus dava estratégias para Labão, Labão
assim ele prosperava. E Jacó começou a crescer. Ficou rico. Jacó conquistou coisas que o seu coração desejava. Jacó tinha primogenitura de seu irmão, Jacó tinha bênção de seu pai, ainda que tivesse sido enganado. Jacó tinha esposa que ele era apaixonado, Jacó tinha 11 filhos, Jacó era próspero, era rico, tinha tudo, mas não tinha caráter. Meu Deus! Era ainda um enganador. Aí Deus, ele disse para Jacó: agora você vai voltar para a casa dos teus pais. Imagina o coração do enganador. Anos se passaram, né? E eu creio que veio na memória de Jacó tudo aquilo que ele havia feito: roubado do seu irmão, enganado o seu pai. Mas ele era muito próspero. E ele imaginou no seu coração que se ele encontrasse com o irmão dele, que com certeza estava ainda furioso, ia tirar a vida dele. Ele pensou no seu coração: eu sou rico mesmo, eu dou uma parte lá dos meus cabritos, eu dou bens para Esaú, leva o coração dele, está tudo bem. Achando que a riqueza, o dinheiro, as coisas que ele possuía eram tão importantes assim, era aquilo que podia dar a vitória para a vida dele, a bênção, enfim. Aí quando Jacó ele toma todo o seu gado, tudo que ele tinha, sua esposa, sua serva, seus 11 filhos, e vai em retorno à casa de seus pais, ele fica sabendo que Esaú veio ao encontro dele, com mais de 400 homens para acabar com a vida dele. Então Jacó, enganador, ele sente medo. Eles chegam diante de um ribeiro, de um val, de um afluente do Rio Jordão chamado Val de Jaboque. Porque o Val de Jaboque, que é o texto que eu li para os irmãos, é um afluente do Rio Jordão, é um ribeiro. É um lugar, meus irmãos, que não era assim de costume passasse por ali. Era um lugar abandonado. Mas quando Jacó chega ali no Val de Jaboque, a palavra que eu lhe disse, que ele pegou toda a sua riqueza, seus bens, suas esposas, suas servas, seus 11 filhos, e passou tudo o Val de Jaboque. Mas diz a palavra de Deus, onde eu vos li, que Jacó então ficou só no Val de Jaboque. Era a oportunidade que Deus estava esperando para mudar a vida de Jacó de uma vez por todas, para transformar a vida daquele enganador, para mudar o seu caráter. Aleluia! Glória a Deus! Para fazê-lo entender realmente quem era Deus. Dar a oportunidade a Jacó de ele, Jacó, conhecer o Deus que ele achava que conhecia. Jacó estava passando por ali. O Val de Jaboque não é um lugar de se morar. Ainda que não fosse costume ter muitas passagens por esse ribeiro, era um lugar onde se podia passar. E nossa vida, meus irmãos, espiritual, é dessa forma. Nós temos passagens na nossa vida. Nós, quando éramos do mundo, e nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, houve uma passagem daquilo que era trevas para a luz. Houve uma saída do mundo para o reino de Deus. Glória a Deus. Houve uma passagem. Espiritualmente dizendo, Obrigada, Jesus. nós passamos o Mar Vermelho. Obrigada, Deus. Saímos do Egito. Aleluia, Jesus. Saímos do Egito.
quando nos entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos o Mar Vermelho. Aleluia. E junto com nós, mais uma porção de remidos. Atravessando o Mar Vermelho, vai chegar aquilo que era a terra prometida. E depois o povo de Deus, a próxima passagem foi no próprio Rio Jordão. Quando o povo chegou para conquistar a terra. E passagem no Rio Jordão significa compromisso, vida com Deus, leitura diária da sua palavra e meditação todos os dias da sua palavra. Passagem do Jordão significa não apartar o livro dessa lei dos nossos lábios em momento nenhum. Passagem do Jordão significa medita nela dia e noite. Passagem do Jordão é compromisso com Deus. Meu Deus! Aleluia. Para passar no Jordão também não passamos sozinhos. É um exército que passamos juntos. Glória a Deus. Aprendendo a cada dia os atos do Senhor, crescendo na sua obra, conhecendo a essência do nosso Deus, a essência do Espírito Santo, compromisso com Ele, vida com Ele. Aleluia, Deus. Mas no afluente do Rio Jordão, no Val de Jaboque, não tem mais ninguém. É só eu e Deus. É só você e Deus. Não tem mais Aleluia, inimigos, Deus. não tem mais exército, não tem mais ninguém. Não tem esposa, não tem esposo, não tem filho, não tem riqueza, não tem nada. É você e Deus. Aleluia! Jacó ficou sozinho. Quando Jacó ficou sozinho, a palavra de Deus diz que ele lutou com um varão, com um anjo. Ele lutou com Deus. Meu Deus. Uma teofania. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, todos nós entramos na igreja, tomamos uma posição diante de Deus por coisas que nós necessitamos, coisas que nós precisamos, cada um de nós precisamos dos nossos milagres. Eu tenho urgência, minha casa tem urgência de milagres, a tua vida tem urgência de milagres, mas quantos de nós assumimos um compromisso sim de caminhar com Deus, buscar a Deus, jejuar na presença de Deus, ter uma vida com Deus, por alguém, por um esposo, por uma esposa, por um namorado, uma namorada, por um filho, por uma filha, por um pai ou por uma mãe. Começamos a buscar a Deus por alguém que muitas vezes desejamos no nosso coração que estivesse conosco. Entenda uma coisa. Deus está trabalhando em você. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Deus está trabalhando em você. Meu Deus! Glória a Deus. Às vezes, chegamos em Deus, Deus, eu estou buscando. Deus, eu estou jejuando. Deus, eu preciso desse milagre. Mas eu não vejo a transformação nele. Eu não vejo a transformação nela. Deus está mandando te dizer: a transformação, a mudança de caráter começa por você. Porque Deus está tratando com você. Quando for tratar com ele, Deus traz ele, senta do teu lado e até de bico ele vai se Olha! Aleluia! Glória a Deus.
não vejo mudança no meu filho, na minha filha. Deus, eu não vejo mudança no meu irmão. Deus, eu estou buscando, mas eu não vejo mudança nessa situação. Deus, eu estou buscando, mas olha o que está acontecendo. E Deus está te dizendo hoje à tarde: eu estou trabalhando, mas entenda, o meu trabalhar é na tua vida, é em você, é no seu caráter, no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus Cristo. É assim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Santo é teu nome, Jesus. Quando Jacó ele luta com o anjo, com Deus, Jacó ele queria uma bênção. Amém? Amém. A palavra de Deus diz. Ele não soltava o anjo lá, Deus soltava Deus enquanto a bênção dele não chegasse. Eu creio que a bênção que Jacó necessitava naquele momento era que Deus salvasse ele da fúria do seu irmão Esaú, que vinha com ele com mais de 400 homens. E Jacó luta com o anjo, com Deus, a noite toda. Até que, pouco antes da alva, o dia começar a clarear. E o anjo era Deus. Pouquinho antes da alva, do dia clarear, Deus via que Jacó não soltava. Jacó queria a qualquer preço a sua bênção. Jacó precisava de um livramento. Aí Deus dá uma paulistinha na coxa de Jacó. Eu não sei o que Deus fez. Há coisas que para nós é revelada, há coisas que não. Deuteronômio 29, 29. Tem coisas que nós vamos saber, tem coisas que nós não vamos. O que eu sei da palavra de Deus, eu não vou colocar nada mais. Porque a juntura da força de Jacó foi atingida por Deus. Deus tocou lá. Deus tocou. O que significa, meus irmãos? Tocar na juntura da coxa. As nossas pernas são as colunas de sustentação do nosso corpo. O que nos faz ficar de pé são nossas pernas. Estamos de pé, estamos andando, estamos correndo, estamos pulando. E Deus toca naquilo que era a coluna de Jacó, nas pernas. Ponto de sustentação. Quando Deus toca na coxa de Jacó, Jacó fica, eu acredito que Jacó ficou meio assim, meio manco, meio sem força. Mas nem assim ele soltou Deus. Nem assim ele soltou. Quantos de nós, por qualquer situação, soltamos, largamos, deixamos para trás aquilo que Deus está quase derramando sobre a nossa vida? Mas eu estou na igreja, irmão. Misericórdia, meu irmão. Quando eu falo lutar com Deus, não soltar a Deus, é você não recuar. Recuar, meu irmão, não é só falar com Deus, mas é vigiar as tuas palavras. Ver o que você fala, ver o que você declara, ver da forma como você olha. Aleluia! Aleluia! Se nós não permitirmos que Deus mude o nosso caráter, nós somos enganadores como Jacó. E não temos uma vida com Deus. Sabe uma das coisas que eu aprendi, meu irmão, na caminhada? É que quando nós oramos diante de Deus e ficamos na presença de Deus e oramos, e oramos, e oramos, muitos de nós fica meia hora, 1 hora, 2 horas pedindo, 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 só falando, falando, falando. Deus fica escutando. Meu Deus! O Espírito Santo de Deus, ele é sensível. E enquanto nós estivermos falando, ele vai ouvir. Glória a Deus! Ele vai ouvir. Mas nós temos que aprender uma coisa. Orarmos, nós temos comunhão com Deus, é falar com o Pai.
Eu quando converso com o pastor Pinho, eu falo um pouco e eu deixo o pastor falar também. Senão o diálogo não fica certo. Se eu ficar uma hora falando com o irmão André, e o irmão querendo falar, e eu não deixo. E às vezes muitos de nós estamos assim diante de Deus. Falamos e não paramos para ouvir. Aí saímos da oração, achamos que estamos abençoados. E Deus balança a cabeça e diz: meu servo, aprende a me ouvir. Achamos que Deus só fala na igreja. Não, Deus fala lá quando você está sozinho, quando você está no seu quarto, quando você está de joelho dobrado. Deus fala, a voz de Deus é audível. Ele fala, Ele muda, Ele transforma. Aleluia. O lugar que Deus vai transformar o teu caráter é você e Ele só. É lá. Aleluia. Glória. Meus irmãos, casais que oram para Deus entrar com providência no seu lar, na instabilidade do seu casamento, e parece que não encontram êxito. Vigia o que você fala e declara. Vigia, põe uma guarda na tua boca. Tenha atitude. Deixe Deus mudar o seu caráter. Ceda. Em nome de Jesus Cristo. Pais precisam aprender a ouvir filhos. Porque se os pais não aprenderem a ouvir os filhos vão falar com as pessoas que são levadas pelo diabo. Meu Deus, isso é forte. Precisamos aprender a ouvir os nossos filhos. Deus tirou a sustentação de Jacó. E nem assim Jacó largou. Jacó queria a bênção. Glória a Deus. Jacó queria o livramento. Aleluia. Jacó estava com medo. Seu irmão ia chegando. 400 homens. E toda aquela riqueza de Jacó já não valia mais nada. Meu Deus. Nada. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Para você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoa. Você levanta todos os dias da tua casa, da tua cama para trabalhar, e é a bênção de Deus para a nossa vida. Nós precisamos disso. Nós precisamos. É a bênção de Deus. E a promessa de Deus é que colocaria o monte por cabeça e não por cauda. Aleluia, Deus. Mas eu vou dizer uma coisa de viver. Não é uma coisa que me falaram. Teve um tempo na minha vida, eu comecei a buscar as coisas materiais. As coisas começaram a acontecer, eu tenho que trabalhar. Não tinha mais horário para chegar em casa, não tinha mais nada, só trabalhar. Dinheiro. Só conquistar. Deus falou que vai me prosperar, então eu vou trabalhar. Calma! E as coisas de Deus foram ficando um pouquinho para trás. E vou confessar para você, não foi bênção. Não foi bênção. Eu aprendi, mas eu perdi um tempo precioso na minha vida. É bênção nós trabalharmos e temos que trabalhar. Mas e Deus? E Deus? Onde Deus está na nossa vida? Eu sei, irmãos, nós chegamos cansados do trabalho. Esses dias nós fomos para Sorocaba, eu estava conversando com o servo de Deus. A correria dele, né? Chegamos lá, tivemos que esperar um pouquinho, tem que acabar chegando o serviço. Trabalhando, cansado. Foi lá, ministrou a palavra, foi bênção de Deus. Eu comecei a pensar, falei, Deus, coisa linda. Trabalhamos. Você não vai me ver, estou cansado.
sentindo. Para com isso, meu irmão. Você está sendo roubado. Deus quer mudar a tua vida, a tua história, o teu caráter. Deus quer mudar aquelas palavras que saem da tua boca contra a sua esposa, contra o teu esposo, contra os teus filhos. Porque enquanto você for desse jeito, o teu milagre não vem, o teu milagre não chega. Meu Deus. Tem uma passagem na Bíblia que diz que há orações que não chegam diante de Deus por causa da atitude de maridos. Xarabacoma nagasu erebarás. Eu quero que Deus ouça a minha oração. Aquela que Deus colocou do meu lado é tudo. Glória a Deus. Sai uma palavra daqui que não caiu bem, me perdoe. Quando Deus tirou a sustentação de Jacó, Jacó não soltou. E vendo que a alva estava chegando, que estava chegando, então Deus fala assim para Jacó: o que tu queres? Uma bênção, Senhor. Eu não solto enquanto o Senhor me dá uma bênção. E eu creio que Jacó acreditava que ele ia receber um grande livramento de Deus, do seu irmão. Aí Deus chega para ele e fala assim: teu nome é Jacó, mas não vai chamar mais Jacó. Deus falou assim para ele: você é um enganador. Teu caráter é esse, mas agora não vai ser mais. Glória a Seu Deus. nome é Jacó, mas agora vai ser Israel. Aleluia. Príncipe que luta com Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quero dizer uma coisa para você: continue buscando pela tua casa, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Continue buscando o teu milagre. Mas em nome de Jesus Cristo, coloque uma coisa no teu coração de uma vez por todas: Deus está trabalhando em você. É em você, é teu caráter que Deus quer mudar, é teu coração que Deus quer mudar, é as palavras da tua boca que Deus quer mudar, são as atitudes que Deus quer mudar. Meu Deus! Porque a hora que Ele mudar o seu caráter, a hora que Ele mudar as suas atitudes, as palavras que saem da tua boca, aí você vai ver o seu milagre. Oh, glória! Aleluia. Glória a Deus. Deus, aleluia. Eu nasci assim, eu sou assim, e eu vou morrer assim. Senhor, liberta em nome de Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Você pode ter nascido assim, com esse caráter de enganador, mas Deus é o único Oh, Deus! que pode mudar o teu caráter para te dar a bênção por completa. Meu Deus! Glória a Deus tem Deus. bênção e é por completa. Deus tem promessa e Deus não falha nas suas promessas. Quando Ele promete, Ele cumpre. Você, eu que prometemos, às vezes não cumprimos. Mas Deus, eu não vejo uma passagem na Bíblia que me comprove que Deus, quando promete, não cumpre. A palavra de Deus diz que quando Deus promete, Ele cumpre. Glória! Aleluia. Glória, glória. Grande Deus! Você pode deixar Deus mudar a sua vida hoje? Glória a Deus. Você pode deixar Deus mudar o seu caráter hoje? Glória. Ainda que doa um pouquinho, ainda que Deus acerte a tua coxa, tire a tua sustentação. Glória a Deus. Você está pronto? Porque depois que Deus muda o nome de Jacó enganador para Israel, quando Israel agora não mais Jacó, o caráter transformado, ele encontra seu irmão, Jacó se humilha diante de Esaú. A riqueza para Jacó não importa mais. Xarabacoma nagasu erebarás. Glória a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Por favor, feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Tiago 4 aleluia. diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós.
Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-te o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Aleluia. O processo de transformação na nossa vida não é da noite para o dia. Mas eu posso te garantir uma coisa. Se você quer ver a tua casa debaixo da bênção de Deus, deixa Deus mudar o teu caráter. É quando o inimigo entrar para querer fazer a confusão, você vai fazer como um dia eu fiz, dar uma risada. Ele esperava que saísse uma palavra da minha boca e não saiu. Ele queria que falasse que eu tinha ódio e eu falei que amava. Ele queria que eu deixasse e eu falei, eu quero ficar. Ele disse, para. Eu disse, eu quero continuar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu disse para ele, você não é ninguém para fechar a minha boca. Santo é teu nome, Deus quer mudar a Deus. nossa vida. Aleluia. Quando o seu Jesus. esposo vê realmente a transformação de Deus na tua vida, aí sim, você vai ter autoridade para dizer algo de Deus para a vida dele. Amém, Jesus. Com amor, Glória a Deus. com amor, com amor. Porque mesmo uma palavra dura, quando ela vem de Deus com amor, ela transforma. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Se há desejo no teu coração dessa transformação, dessa mudança de caráter na tua vida, você deixar as coisas que muitas vezes tem falado, declarado, enfim, levante uma de suas mãos no seu lugar mesmo, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus. Glória a Deus. Sai do teu lugar, vem ao altar em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Você vai permitir, presta atenção. Você vai permitir que Deus toque e tire toda a sua sustentação. E o que é tirar a sustentação? É tirar o teu, sabe, o teu próprio eu. Eu me garanto. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou mais eu. Você é filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Há mais alguém ou não? Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi uma coisa. Hoje, pela misericórdia de Deus, Deus me colocou num lugar que é um altar. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou igual a vocês. Tenho limitações, preciso de transformação. E essa palavra também fala comigo. Jamais eu posso apontar o dedinho para você, quiser alguma coisa para você, sem primeiro você vir para mim. E tem mais uma. Hoje, pela misericórdia de Deus, me coloca como evangelista. E se houver uma palavra e Deus tocar no meu coração, e se for para qualquer coisa, eu senti que eu preciso estar no altar, eu venho aqui, me ajoelho, sem ter vergonha. Se você tem vergonha, como é que Deus pode transformar o teu caráter? Amém? Pode louvar o Senhor. Vamos orar. Deixa Deus tirar a tua sustentação. Deixa Ele tirar. Derrama o teu coração a tua vida. Enquanto nós estivermos orando por você, diga para Deus, Deus, faça o que tu quiseres comigo. Eu quero mudar. Eu preciso. Mais do milagre do que eu estou precisando, eu preciso de mudança na minha vida. Ele vai cantar lá para Se tiver que chorar, eu chorarei.